Eu sou o pastor Giovanni e graças a Deus começamos uma nova semana na presença do nosso Senhor. Nada melhor do que começar a semana lendo a palavra de Deus e aprendendo através das Escrituras princípios extraordinários para a nossa vida pessoal, nossa família, tudo aquilo que fizermos diante do Senhor. Por isso vai entrando, vai compartilhando esse vídeo com outras pessoas, vamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos ensinar através do Evangelho de Marcos, né? Nós estamos terminando o Evangelho de Marcos, já estamos no capítulo 15, estudamos todo o Evangelho de Marcos, né? O livro de Marcos inteiro, que apresenta Jesus como servo leal, servo fiel aos propósitos divinos, escrito na perspectiva romana. Mateus foi escrito aos judeus, apresenta o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel. Lucas foi escrito para os gregos, apresenta Jesus como o homem perfeito. João é o Evangelho universal que apresenta o coração amoroso, paternal de Deus Pai, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo leal, servo fiel, na perspectiva romana, até porque os romanos admiravam, né, aqueles que serviam a pátria, aqueles que serviam a Roma, aqueles que eram leais aos propósitos do imperador e tal. Então, a perspectiva de Marcos tem essa conotação, apresentar Jesus como o servo leal, o servo fiel, dentro da perspectiva romana. Então, nós vamos para o capítulo 15, vamos adentrar agora no capítulo 15, onde Jesus é apresentado pelos principais da sinagoga perante Pilatos. Pilatos, lembrando, era o governador das terras dali da Palestina, né? Era o responsável, o líder máximo responsável, né, em nome de Roma, vamos dizer assim, dessa colônia, né, de toda essa região chamada Judéia, Palestina, a terra onde Jesus teve seu nascimento, vida, obra, morte e ressurreição, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Então os religiosos da época de Jesus tentaram de todas as maneiras acusar Jesus da sua forma religiosa, não conseguiram, até porque naquela época, através da religiosidade, você não poderia aplicar morte nenhuma, né? Somente através de uma autorização romana é que as punições aconteceriam, até porque quem estava subjugando Israel nesse tempo era Roma. Então quem aplicava as punições civis, militares e tal, era o Império Romano, através do governante e seus soldados. Versículo 2. E Pilatos lhe perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E ele, Jesus respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. No 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Olha o exemplo de Jesus. Ele não se defendeu, ele não tentou de alguma maneira ali se justificar, ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, até porque ele sabia que foi para isso que ele havia nascido, para morrer na cruz do Calvário como um inocente, o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Por isso que ele diz, porém ele nada respondia. Fazia parte do perfil profético, das palavras proféticas que Isaías, Jeremias, os Salmos já dizia sobre esse cordeiro que seria levado mudo para ser tosqueado, para ser ali, né, morto no nosso lugar na cruz do Calvário. Versículo 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. E tudo falsidades, mentiras, falsos testemunhos. Nós já vimos no texto anterior, na nossa outra meditação, que o tempo todo os religiosos da época, os principais da sinagoga, tentaram levantar e pagar até falsos testemunhos para de alguma maneira tentar destruir Jesus, tentar achar nele alguma falta, mas nada o encontraram. Mas Jesus nada mais respondeu, diz o versículo 5. De maneira que Pilatos se maravilhava com a atitude de Jesus, de submissão ao Pai, da sua missão, e também
da postura de Jesus diante dele. 6. Ora, no dia da festa, costumava, Pilatos soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, ou seja, que o povo pedisse. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinados, tinha num motim cometido uma morte. Ou seja, Barrabás tinha feito uma rebelião junto com outros judeus, contra o Império Romano, e foi preso porque ele, além de gerar esse motim, essa rebelião, matou, assassinou um homem. Então estava preso de forma justa, bem diferente de Jesus, que foi injusto. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Ou seja, que Pilatos soltasse um daqueles que estavam presos, como uma espécie de ato de graça, de misericórdia, para agradar a multidão, para agradar o povo. Versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus ou Barrabás? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar aqui no nosso estudo nessa manhã é que a inveja pode gerar toda sorte de mazela dentro do nosso coração e na nossa vida. Nós vemos aqui no texto que os principais dos sacerdotes, Pilatos percebeu que Jesus era um homem justo, que ele estava ali preso indevidamente, percebeu que os principais dos sacerdotes, ou seja, os religiosos da sua época, escribas, fariseus, saduceus, herodianos e os principais ali da sinagoga, do sinédrio, tinham entregado Jesus diante dele. Pilatos, movidos por inveja. Então, um ser humano movido por inveja, ele pode matar pessoas, pode entregar injustamente pessoas, ele pode praticar toda sorte de injustiça, até o ponto de matar alguém, de entregar alguém para ser morto, assim como foi feito com Jesus. Então, meu irmão, tome cuidado com a inveja. A inveja é achar que aquilo que o outro tem, ele não merece. Quem merece é você. Então, isso é um sentimento terrível de carnalidade. Muitos e muitas pessoas estão assoladas pela inveja. A inveja nada mais é do que insegurança, medo. A inveja nada mais é do que ingratidão. É alguém que não está grato com a sua própria vida, com aquilo que tem, e de alguma maneira tem inveja daquilo que os outros têm, porque não reconhece a dádiva do Senhor sobre a sua própria vida, as bênçãos que Deus já tem lhe dado. Isso desagrada demais o coração de Deus. A ingratidão é a chave da infelicidade, da vida angustiante, da vida perturbadora, de toda sorte de mazelas e injustiças. A inveja é terrível e produz toda sorte de comportamento injusto, aloprado, destruidor e terrível nos corações humanos. Toma cuidado, não seja como principais da sinagoga, invejoso, não use de comparação com outras pessoas. A Bíblia diz em Provérbios, quem usa de comparação é falto em entendimento. Valorize aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Você tem potencial em Deus de conquistar grandes coisas, coisas maiores, coisas maravilhosas no Senhor, e seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu. Versículo 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Olha só que terrível. Pessoas movidas por inveja podem fazer com que a multidão se levante contra o próprio Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor. Olha o que a religiosidade cega pode levar as pessoas, Nós vemos ao longo da história humana que a religiosidade cega, o zelo sem entendimento, a cegueira espiritual pode levar até matar um injusto, fazer com que Jesus sofresse, E a Bíblia diz aqui, ele foi açoitado, sofreu na via cruzes, foi crucificado injustamente, tudo isso por homens que incitaram a multidão, incitaram as pessoas. Não vá na onda dos outros. Sempre quando acontecer alguma coisa, avalie a circunstância, a situação e tome a sua decisão diante de Deus. Você não pode usar a desculpa de que todo mundo quis, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não vá na onda da multidão, senão você pode provocar uma injustiça, pode até matar um justo, pode levar
pessoas a situações terríveis se você não usar a sua consciência, o seu bom senso, a prudência, a sabedoria nas escolhas que você está fazendo. Versículo 12: E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que lhe faça? Querem que eu tire querem que faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Quer dizer, mais uma vez Pilatos, percebendo que Jesus era justo, perguntou novamente para a multidão se era isso que eles queriam, trocar Jesus por Barrabás. E eles tornaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o, é o que diz o texto sagrado. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? Ou seja, Pilatos percebeu a inocência de Jesus, percebeu que Jesus não tinha feito nada de errado, ainda tentou de alguma maneira contornar aquela situação, mas o texto bíblico diz: e eles cada vez clamavam mais: crucificam. Olha o que a religião pode fazer: moveu uma multidão para matar Jesus, para matar os propósitos de Jesus, para matar o trajeto e aquilo que Deus quer fazer através do Salvador e do Senhor. Mas os planos de Deus, irmãos, não podem ser frustrados. Aonde eles achavam que iam acabar com o cristianismo, acabar com os seguidores de Jesus, pelo contrário, ali está a chave da nossa redenção, da reconciliação, do nosso perdão, da nossa remissão dos pecados. A cruz do Calvário foi a chave revolucionária de Deus para demonstrar o seu amor sacrificial por nós, pecadores. E no 15 termina então Pilatos, querendo satisfazer a multidão. Presta atenção: Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado, Jesus o entregou para ser crucificado. Então, olha só que coisa terrível. Mesmo Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, sabendo que Jesus não havia feito nada, tentando de alguma maneira contornar aquela situação para agradar a multidão, para agradar as pessoas, mesmo assim ele lavou as suas mãos num gesto como se ele estivesse dizendo: olha, a responsabilidade é de vocês, transferiu a culpa para o povo, mas agiu de forma omissa dentro da sua liderança. Nós não podemos usar o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa liderança indevidamente. Um mau uso do poder, da autoridade, da liderança pode matar uma pessoa injusta, pode destruir pessoas, pode acabar com pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Não use de forma indevida os seus recursos, o seu tempo, o seu status, a sua posição, a sua autoridade. Não use, não seja como Pilatos, alguém que transferiu responsabilidade. Assuma as suas responsabilidades, faça aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, custe o que custar. Mesmo que tenha que a multidão não seja mesmo que você seja contra a multidão, não tente agradar pessoas, muito menos a multidão. A multidão muitas vezes vai querer te levar a fazer aquilo que é errado, aquilo que não é honesto, aquilo que não é correto, aquilo que é injusto. Não seja como Pilatos, pelo contrário, alguém que, cego dali pelo momento, querendo agradar pessoas, levou Jesus para ser açoitado e crucificado. É claro que Deus tinha um plano muito maior, isso já estava traçado no coração de Deus, apesar de erros e falhas humanas, injustiças que foram feitas, Jesus cumpriu o seu papel, a sua obra pela qual ele havia nascido. O Logos de Deus, o Verbo encarnado, nasceu nessa terra, se encarnou entre nós, viveu, teve um ministério extraordinário nessa terra, um exemplo para nós. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão: morrer na cruz do Calvário por nós, pecadores. E glória a Deus por tudo isso. Deus não frustrou os seus planos. Deus cumpriu o seu projeto de enviar um Redentor para morrer na cruz por causa dos pecadores, de todo aquele que se arrepender e crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, viver uma vida correta, honesta, à luz da palavra, uma vida de fé e de obediência, à luz da palavra de Deus. Esses serão salvos, desfrutarão da vida abundante, da vida plena, da vida eterna que Jesus de graça tem oferecido
para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por tudo isso, por esse lindo trecho da palavra de Deus. E lembre-se daquilo que nós aprendemos hoje: cuidado com a inveja. A inveja produz toda sorte de comportamentos, mazelas e injustiças. Segundo lugar, não queira agradar a multidão, porque muitas vezes ouvindo a multidão você pode vir a fazer coisas erradas. Não seja levado pela massa, não seja levado como um gado, um carneirinho, né? Um teleguiado pelos outros. Não seja um influenciador, alguém que age baseado em princípios e valores do reino de Deus, e não alguém que é levado, né, de forma enganosa, leviana pela massa, pelas pessoas, pela multidão. Jamais. E muito menos tente agradar a multidão, agradar as pessoas. É o terceiro princípio. Não agrade pessoas, agrade ao Senhor Jesus. Se for as pessoas de Jesus, elas se agradarão com aquilo que você fez para louvar e agradecer e glorificar a Deus. Se não tiverem compromisso com o Senhor, você vai desagradá-las, porque mais importa agradar a Deus do que as pessoas. Lembre-se disso, mais importa agradar a Deus do que aos homens, do que a multidão, do que as pessoas. O importante é nós satisfazermos o coração do nosso Deus, agradarmos e obedecermos ao nosso Senhor. Tá bom? Queria mandar um abraço para Danis Paulic, a Dia Silva Rebelo, a Gé Botelho, a Andréa Jardim, o Alisson, todos eles, a Vivian Sevilha, né, a Dari Virgens Preciosa, o Vitor Eulálio, a Mari Gazi, o Fábio Alvarenga, a Neide Robles e a Dolores Conaccioni, todos vocês que estão aqui conectados conosco. Você que chegou agora no final, eu vou deixar disponível esse vídeo aqui para você, você pode voltar e assistir novamente. Hoje nós falamos sobre Jesus perante Pilatos. Quero mandar um abraço para o Oswaldo, Antônio Brita, querido, precioso, estou com saudade de você, Oswaldão, lá em Cianorte, que Deus os abençoe no nome de Jesus, tá bom? Nós falamos hoje sobre Jesus perante Pilatos, extraímos 3 lições preciosas que você, ouvindo novamente esse vídeo, pode ouvir novamente e aprender esses 3 princípios que nós lemos à luz da palavra de Deus. Aqui debaixo tem todas as nossas redes sociais, as nossas informações. Se você quiser se levantar como um cooperador fiel, né, exercer generosidade, bênção, contribuir conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, todas as informações estão aqui embaixo no link de descrição, vão estar disponíveis para você. Entre também no nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, e o nosso site é casanarrocha.com. Nós temos artigos, vídeos, áudios, muito material de graça para que você possa crescer e florescer no Senhor. casanarrocha.com é o site da Igreja Casa na Rocha, muito material de graça para que você possa crescer e florescer no Senhor, tá bom? Quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni quer começar a semana orando por você, dizimista, ofertante, pessoas que estão conectadas conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui apresentando todas essas pessoas maravilhosas, preciosas que estão conosco aqui, conectados através dessa live. Derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder, que não sejamos como Pilatos, ó Deus, movidos pela religiosidade, aplicando, ó Deus, mesmo percebendo as tramóias, as injustiças, as invejas, não se posicionou de forma ética, correta, defendendo o inocente. Pelo contrário, lavou suas mãos, transferiu responsabilidades, foi levado pela multidão para agradar as pessoas, acabou desagradando a Deus e punindo injustamente o inocente Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador das nossas almas. Mas graças a Deus que os planos de Deus não foram frustrados. Em Jesus Cristo, através da cruz, nós temos a redenção, perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a nossa libertação, cura, renovo, poder de Deus, pelo menos 11 princípios implícitos na cruz de Cristo que nós podemos aprender no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Deus. Ó Deus, abençoa cada vida, cada coração, cada irmão e irmã que estão conectados conosco. Manifesta o teu poder, a tua glória. Abençoa cada dizimista e ofertante. Libera, Pai, chuva de bênçãos do céu sobre a terra. Manifesta o teu poder, a tua unção. Traga a resposta, o milagre, a bênção. Ó Deus, envia os teus anjos a trabalhar a favor dos teus filhos, trazendo negócios,
bênção, prosperidade, chuva de bênção sobre ele, de tal forma, Pai, de ele e ela, que haja abundância, provisão, cuidado, bênção, poder de Deus, graça de Deus sobre cada vida, Pai. Nós te pedimos isso de todo o coração. Visita cada casa, cada lar, cada família. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre cada um dos teus filhos, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração e te pedimos essa graça, essa glória sobre cada irmão, sobre cada vida, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, do seu story, do seu Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Faça isso, mande para o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas estejam assistindo, vendo esse vídeo e aprendendo à luz da palavra de Deus. Um abração, beijão do pastor Giovanni, um abraço ao Anderson Silva, Sônia Takakua e toda a galera que está conectada conosco, a Gé Botelho, Preciosa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.